Fala aí pessoal, beleza? Bom, hoje, né, como pelo título, eu vou falar sobre um assunto que tá bem em moda, né? Bastante gente tá falando sobre ele e tal. Na verdade tá, né, bem em moda mesmo, assim, cada vez mais eu vejo pessoas falando sobre ele, achando maravilhoso esse tema e tal, e propagandeando até entre as pessoas e falando como isso tá sendo legal pra minha vida e tal, tá, beleza. E aqui eu quero fazer um contraponto, né? Fazer uma crítica ao minimalismo, porque eu estou vendo ele de outros, né, de um outro ângulo, tal. E sobre esse outro ângulo, eu vejo que tem aspectos negativos que muitas vezes essas pessoas sequer notam, né? Sequer notam que tem esse aspecto negativo. E eu sinto esse aspecto negativo, eu vejo esse aspecto negativo nas pessoas que estão aderindo, nas pessoas que já aderiram há um bom tempo, né? E acredito que vale a pena a crítica nesse assunto, né? A primeira coisa, né, que eu vejo é que o minimalismo, né, ele é bem uma visão cosmopolita, burguesa, né? Por que cosmopolita? Porque você percebe que a confiança das pessoas que aderem ao minimalismo, ela está no sistema. Ela está no sistema, ou seja, eu posso ter o mínimo possível de coisas que no final das contas, se eu precisar de alguma coisa, eu vou encontrar no sistema. Eu vou encontrar no mercado, na padaria, enfim, na internet, né? Ou seja, existe, portanto, quando você adere ao minimalismo, existe intrinsecamente você passou a confiar no sistema meio que de uma maneira cega, né? Porque você indiretamente você tomou essa decisão, né? Eu vou ter minhas coisas o mínimo possível, tal, para dentro de casa por N razões, tal, que os minimalistas levantam, mas caso eu venha precisar de alguma coisa, eu sei que lá fora tem, né? Eu acho que nesse momento, inclusive, que a gente está, né, passando por uma pandemia e tal, tá vendo que não é bem assim. Ou seja, confiar no sistema 100%, achar que o sistema vai conseguir prover tudo que você precisar e tudo mais, não é bem por aí, né? Tentamos vendo que essa confiança ela não deveria ser total. Bom, e a outra que ela é uma cosmovisão, além de ser cosmopolita, ou seja, de você meio urbana, né? De você confiar nesse sistema montado dentro das cidades e tal, ela é uma visão bem burguesa. Por quê? Porque você vê que o principal argumento dessas pessoas é de que você vai gastar muito dinheiro comprando as coisas, que você vai gastar dinheiro montando, né, a sua casa e tudo mais, e fazendo uma coisa com que, se você guardasse esse dinheiro que você vai gastar, você poderia reinvestir ele, você poderia colocar ele na bolsa, você poderia colocar num fundo e aí você vai ter rendimentos, né? E isso, ou seja, é lucrativo. É uma das coisas que eu mais vejo as pessoas que aderem a essa visão do minimalismo, principalmente, né, essa visão cosmopolita mesmo, é isso. É tipo, pra que eu vou comprar isso, aquilo, se eu posso colocar isso num fundo? Mas eu gostaria de lembrar que existe em toda decisão, existe a decisão que você não vê. Ou seja, quando você toma a decisão, por exemplo, de comprar uma bolacha no supermercado, o que você não viu é que você, comprando aquela bolacha daquela marca, automaticamente você garantiu o emprego da pessoa que trabalha para aquela marca. Entendeu? E ao mesmo tempo que você tomou a decisão de se tornar um minimalista e comprar o mínimo possível e ter dentro de casa praticamente nada, você tomou uma decisão indireta de que as coisas que você vai precisar você vai comprar fora, e as coisas do cotidiano. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor que você falou, não preciso de fogão, não vou comprar um fogão em casa porque com o fogão eu vou precisar do gás, o fogão é caro, de vez em quando eu vou precisar trocar a correia, eu vou precisar trocar o gás e tudo mais, sendo que lá fora eu tenho o que eu preciso. Tudo bem, eu vou ganhar tempo e tudo mais, tudo bem.
O que você não percebeu é que você tomou várias outras decisões que colocam você agora num preço de mercado, por exemplo, da lanchonete. Se você, por exemplo, fizer um lanche em casa, vamos supor, você passa lá no mercado, compra um pão e tal, e faz um lanche em casa, que muitas vezes você pode falar, mas não fica tão gostoso. Não necessariamente. Não necessariamente. Você talvez se surpreenda de você fazer, por exemplo, um lanche em casa e ele fica muito mais gostoso, fica muito mais apetitoso do que um lanche de fora. Não, essa relação, ela não é verdadeira. Ela não é verdadeira. Mas no ponto aqui é que você tomou a decisão agora do preço das coisas serem ditados pelo sistema que você confiou. Então, será que em longo prazo você não acaba gastando mais? Será que em longo prazo as coisas que você diluiu, né, que você diluiu essas decisões agora em várias outras decisões, se você não fizer a somatória, será que no final das contas você não acaba gastando mais do que menos, né? E outra, quando você fala, mas eu aqui no curto prazo eu economizei de comprar um fogão que está aí R$500, por exemplo, né? Eu investi na bolsa. Tudo bem, legal. Mas o que lhe garante que essa bolsa não venha cair uma hora e você perder aquele lucro que você acha que teve? Olha, por exemplo, a crise que nós estamos agora do sistema capitalista que está aí. Na verdade, do sistema capitalista e socialista, que eles vivem basicamente juntos, né? Mas isso é a discussão para um outro vídeo que eu ainda vou trazer. Mas veja que bastante gente perdeu muito dinheiro. Muita gente que tinha dinheiro em fundos, muita gente que estava confiando na bolsa, teve uma queda vertiginosa. Ou seja, nós vemos que no fundo a confiança no sistema e no sistema financeiro em si, ela não pode ser cega e que no fundo essas decisões que você toma minimalistas, elas são funcionais, né? Elas parecem muito bem que elas servem ao sistema e não a você, entendeu? Então, bom, é uma outra visão, ou seja, quando você toma essa decisão, você no fundo está confiando num sistema cosmopolita burguês e eu vejo que isso tem problemas, né? Esses problemas que eu estou falando. Mas esse não é o principal problema que eu vejo. Não é. O principal problema que eu vejo, porque tudo isso é material, né? Tudo isso é material. Tudo isso dá para você sentar numa mesa, tomar café e comer bolacha e discutir enormemente. E eu sei que existe também os prós de todas as coisas que eu falei. Também eu consigo elencar coisas que são positivas, né? Mas o ponto aqui é que eu trouxe essas questões negativas que eu não vejo as pessoas falarem. Eu vejo elas falar só das positivas que eu já sei, né? Agora, o ponto principal aqui que eu não vejo ninguém falar, ninguém está falando, e eu vejo que esse é o principal ponto e que isso realmente me incomoda, é que esse minimalismo ele está passando do meio material para o meio de dentro, está indo para dentro das pessoas, né? Então eu vejo que você, quando você adapta isso, você se torna um adepto disso e você começa a viver isso daí e tem uma certa falsa sensação de liberdade, de como que eu posso dizer, de que você está fazendo a coisa certa pelo mundo e tudo mais e tal, você acaba se tornando minimalista no vocabulário, nas afeições, nos afetos com as outras pessoas, né? Na própria religião, por exemplo, no vocabulário você vê hoje o quanto as pessoas estão abreviando, estão até nos cumprimentos entre as pessoas. Por exemplo, antigamente existia muito mais afeto de se abraçar, de se dar a mão, de se cumprimentar. Hoje está no toque, tamo junto, TMG. Então tá tudo muito minimalista, tá tudo muito simplificado. E essa simplificação do conjunto que não é exterior, mas é interior, acaba te tornando você uma pessoa pobre, uma pessoa limitada de pensar, de filosofar, de pensar em soluções, de se relacionar com as outras pessoas. Ou seja, no final das contas, você acaba entrando para um minimalismo que te torna minimalista na vida.
Mas isso é algo que eu percebo já em pessoas que estão nessa filosofia minimalista aí já, por exemplo, uns 2 anos ou mais. No começo parece tudo normal, mas depois a pessoa começa a trazer esse minimalismo para os aspectos da sua vida. Então, de repente, a literatura para você, em vez de ler um livro, talvez um gibi, talvez um quadrinho mais fácil, né? Talvez ao invés de você ter, né, você seguir uma religião com sacramentos, com toda uma liturgia maravilhosa, de repente para você talvez aquilo tudo não faz muita importância, sabe? Aquilo tudo talvez a gente possa simplificar, dar uma simplificada aqui e aí gastar menos tempo, né? Ou nos afetos também, talvez de repente, né, aquele maneira de você tratar com as pessoas, com educação, com um abraço, né, com aquele afeto, com aquele carinho, talvez uma relação mais distante, uma relação mais simplificada, né? E aí vai se perdendo a essência dessa cultura maravilhosa e da essência da alma humana. E aí você, de repente, você começa a olhar para do lado e ver as pessoas frias, e você começa a ver as pessoas todas muito parecendo como máquinas, parecendo tudo muito simples. A arquitetura, você começa a olhar, por exemplo, você começa a ver tudo muito linha reta, mesas todas muito parecidas com balcão de construção, tudo começa a perder a graça. Mas onde tudo isso começou? Será que isso não tem a ver com essa filosofia que nós devemos simplificar, que nós devemos minimalizar as coisas, né? No fundo, né, o que eu vejo é que essa filosofia ela acaba limitando você nas suas possibilidades, né? Nas suas possibilidades de você viver e de você ser feliz. Você acaba se tornando um instrumento do sistema que você confiou. Entendeu? Então, essa é a principal característica que eu olho para o minimalismo e eu critico por isso, basicamente por isso. Os outros aspectos são aspectos práticos, mas aqui eu estou falando num aspecto humano, que é o mais importante, certo? Esse aspecto humano que todos os seres humanos têm, se ele for bem desenvolvido e se ele se enriquecer de coisas maravilhosas, ele se torna esplêndido. Por outro lado, se você o minimaliza, se o simplifica, se você o tolhe, ele se torna o nada. Ao longo do tempo você vai se tornando uma pessoa que você vai olhar nas suas fotos, nas coisas que você era no passado, você vai sentir saudade de você no passado. Você vai falar, aquela era a pessoa maravilhosa que eu era e o que eu me tornei. Entendeu? Então eu vejo isso ruim, muito ruim. E eu vejo isso também como assim, é uma filosofia, né? Uma filosofia de vida, né? Que ela é uma filosofia adepta ao radicalismo. Ela é uma coisa que assim, como todo tipo de radicalismo, toda filosofia, toda ideologia radical, ela é perigosa. E o minimalismo nada mais do que isso, ou seja, regras radicais para uma vida que não é radical. Sua vida não deveria ser radical. Entendeu? Obviamente, isso é ruim. Obviamente, isso é ruim. Entendeu? Então, eu acredito que a saída seja o ponderamento, né? Ter um ponderamento porque qualquer filosofia que seja radical, tanto o minimalismo quanto, vamos dizer, o outro extremo seria você ter tudo dentro de casa e você guardar tudo e você manter tudo. Os dois extremos são ruins. Os dois extremos te tornam uma pessoa que você não vai se reconhecer depois, uma pessoa que não é legal, entende? Ou seja, o meio termo da coisa seria o mais adequado, entende? Então, eu acredito que as coisas que você tem que ter, né, na sua casa, as coisas que você vai estudar, que você vê, elas não devem ser funcionais no sentido sistêmico. Ou seja,
a função que ela tem dentro da minha vida, da minha casa, ela serve ao sistema financeiro, ao dinheiro, não, ela deve servir aos objetivos, aos propósitos que você tem na sua vida. Então, existe um passo anterior maravilhoso que você deveria dar, que é primeiro, antes de você sair se tornando minimalista ou guardador de todas as coisas, é você descobrir os objetivos que você tem para você durante esse tempo que você está aqui nessa terra. Quais são os seus objetivos? E aqui, longe de clichê, de vir aqui com o nosso objetivo é ser feliz, nosso objetivo é aprender. Não. Isso você tem que descobrir. Entende? Essa sua busca, ela é a mais importante. E logo depois dela, naturalmente, você vai olhar para o minimalismo e você vai ver que ele não encaixa nisso. Entendeu? E que, portanto, existe um ponderamento natural que vai surgir de você e que você vai acabar seguindo ele. E aí você vai saber o que fazer. Entendeu? Você não vai se adequar a uma filosofia radical de nenhum dos lados. Entende? Então, o que eu digo, para fechar o vídeo, descobre primeiro o objetivo que você gostaria de viver para a sua vida, no momento que você está agora. Ele pode mudar. Em geral, as pessoas vão mudando e se adequando e fazendo a caminhada da sua vida. E isso é a vida. Só que se situa atualmente em que momento da vida que você está, os objetivos que você tem agora, e coloca as coisas em volta de você em torno disso, dos objetivos que você tem na sua vida. E por exemplo, se o seu objetivo é ter uma família num curto período ou no futuro, talvez compense comprar um fogão, Ou se você, por exemplo, tem um objetivo de estudar, você está numa faculdade e tudo mais, talvez não compense, talvez compense você morar numa kitnet, num apartamento e ter um pouco menos de coisa e se dedicar mais ao estudo, comprar mais livros, se enriquecer mais de cultura, de você se elevar para você ter uma profissão, se desenvolver mais tecnicamente e tudo mais e tal. Ou seja, veja que o minimalismo não é uma coisa ponderada. Não é. É algo radical, que não serve a nenhum desses momentos. Entendeu? Tudo tem que ter um ponderamento. Então, a minha crítica a ele, basicamente isso. Porque o que eu vejo é que ele, na verdade, é uma filosofia que te torna você uma função do sistema financeiro. Porque o principal argumento não, tem o mínimo de coisas e invista. Invista, porque com 30 anos você vai ter seu primeiro milhão e tudo mais e tal. Beleza, que maravilha você ter o seu primeiro milhão com 30 anos, com 25 anos e você ser um babaca. O que você vai fazer com o milhão? Comer ele? Entende? De as pessoas olharem para você e falar, não sabe viver. Entende? Então eu acho que tem que ter um ponderamento. Tem que ter um ponderamento e a minha crítica ao minimalismo é em cima disso. Tá bom? Então ficamos por hoje nisso e sejam todos vocês felizes e com ponderamento. Tá bom?